E aí, tudo bem com vocês? Ó o Cardozão aqui, síndico sincero, onde a verdade dói, mas constrói. Tudo bem, meu subsíndico, meu conselheiro, minha conselheira, minha subsíndica, meu síndico profissional, meu síndico morador. Se você é síndico morador que faz um bom trabalho, é considerado também síndico profissional, ok? Hoje vamos falar sobre elevadores. Mas antes de iniciarmos, antes de falarmos sobre o nosso convidado, eu quero agradecer, primeiro, a MedLimp. A MedLimp, como você muito bem sabe, é o Renê, que está à frente da MedLimp, é uma empresa que fornece insumos de limpeza. Só que o diferencial da MedLimp, eles não somente fornecem, antes de fornecer, eles visitam o seu condomínio, visitam a sua área comum e vai analisar, você que é gerente predial, gestora, concierge, zelador, ele vai verificar se aquele produto que você aplica hoje é o adequado para sua área comum. Porque às vezes você está manchando o seu piso calacata, por exemplo, você está manchando o piso do seu elevador, o piso do seu hall social, porque às vezes você está aplicando lá o produto errado. E sabemos que no seu condomínio tem terceirizada, a terceirizada não vai dar treinamento para a galera fazer, sabe, por exemplo, fazer a diluição correta do produto que é concentrado. Como o Cardoso sabe de tudo isso? O Renê da Medellín me deu uma aula. Então você fala com o Renê, ele vai lá no seu condomínio, faz uma vistoria, não tem custo, ok? Ele vai falar para você. Até se você quiser, você é subsíndica, né? Você é síndica que não entende muito de limpeza, mas é mais fácil eu não entender de limpeza, mas vocês mulheres entendem. E aí o René da Medellín vai falar para você qual o material adequado para a sua área comum, porque nós gestores trabalhamos para valorizar o patrimônio seu, condômino, porque é você que paga a conta, certo? Jardinagem. RDR, chama o Rodrigo. Ele vai no seu condomínio, vai fazer aquela vistoria sem compromisso. E ele não é aquela empresa de jardinagem que vai só passar orçamento para você, não. Ele vai analisar, vai falar o que pode reaproveitar. E a sobrinha, aí ele manda orçamento, ok? Rodrigo, RDR, ok? Espelho, box, todo tipo de esquadria, você pode estar falando com a Cleo da Baruch. E, não menos importante, se você quer contratar uma empresa de facilities, segurança, escolta armada, para proteger seu patrimônio, sua indústria, sua fábrica, seu galpão, pode falar com o pessoal da RCR. Liga lá, fala com a Nancy, inclusive, que vai dar aquele atendimento que você gosta, que o Cardoso gosta, e aquela coisa que eu sempre falo, se tá aqui no podcast é porque é bom, porque gente ruim eu não chamo, nem perco tempo, ok? Mas vamos falar com Leandro Ferreira, da Orion Lift Elevadores, e hoje vamos destrinchar para você, condômino. Você que tem dúvida no seu grupo do WhatsApp, você que faz pergunta pro seu síndico sobre botoeira, sobre trilho, quando que o meu elevador vai ficar pronto? Eu trouxe aqui uma autoridade não, né? O dono de tudo isso aqui, de negócio de elevador. Obrigado pela autoridade. A gente vai conversar, saber como que ele iniciou o trabalho dele com elevadores, né? Então você, condômino, sente-se aí, pega a pipoca ou não, fique na sua área privativa aí e vem com a gente. Leandro, Cardozão, prazer. satisfação. Obrigado É mais uma honra vez, viu? estar aqui Toda minha. conosco. Vamos falar de elevador? Bora. Mas antes eu preciso conhecer Leandro. Leandro. Como que abrilhantou os seus olhos de você falar assim, eu quero trabalhar com elevador, mas como iniciou essa jornada? Vamos lá. Eu tô no mercado de elevador desde 2001. Eu vi oriundo do mercado da ferrovia, como tá te falando há pouco. E aí eu comecei da seguinte forma. Uma vez eu tava fazendo um projeto pro metrô. E eu vi lá um carro de um concorrente, foi um concorrente meu, uma multinacional. Ó, eu vi elevadores e escadas rolantes. Pô, eu fazia muito projeto pro metrô. Eu falei, poxa, e pra escada rolante, pô, mais um cliente. Exato. Eu peguei e fui na empresa. E apresentei, era da área comercial, era o gerente. Comecei a pegar projetos de escada para ele. No meio do caminho, um sócio-diretor da empresa, ele falou assim, olha, gostei muito de você, cara, eu queria que você trabalhasse comigo aqui. Eu falei, não, mas eu não conheço mexer com o elevador, só sei apertar o botão e olhe lá. Não me interessa, eu vim da ferrovia. Meu negócio É trem. Me corrija se eu estiver errado, é trem. Trem, Trilho. Trilho, ferrovia, Entendi. viajando o Brasil inteiro. Aí ele falou, poxa, mas vem. Aí tá bom. Aí eu fiz uma oportunidade, aquela oportunidade de ouro, bacana. Eu comecei a mexer com o elevador. Comecei na parte de licitações. Eu trabalhava bastante com licitações também nessa área. E aí fui começando a aprender.
né? Depois eu fui trabalhar numa grande multinacional, fiquei uns 2 anos lá. E depois a Orion me convidou para ser o gerente nacional de licitações deles. Fazer tudo na área de licitação. Legal. Né? E aí foi. Aí no meio do caminho me tornei sócio da Orion. Eu estou na Orion desde 2006. Ok. A gente está falando aí em 24 anos 24 nessa área anos. de elevador. Ou seja, aí me corrija se eu estiver errado, porque no Síndico Sincero, eu me coloco na posição do síndico leigo. Eu vi aqui a propaganda, eu nem vi, ó. Mas vamos fazer aqui na... Advogados, Francatier, só para constar que aqui é ao vivo, tá? Outro assunto. Quando você... Me corrija se eu estiver errado. Ou seja, você entrou como colaborador, Colaborador. mostrou do que você é capaz, chegou um determinado momento você comprou metade da empresa. O que aconteceu? Mais ou menos Na isso? verdade, foi assim. A empresa estava começando, já tinha 2 anos de mercado. E aí eu fui para lá para agradar clientes, trazer Entendi. clientes. A gente foi referência em gestão pública, ainda é. Eu comecei a trazer muita parte pública. Entendi. E, paralelamente a isso, tinha o pessoal da área comercial de condomínios e empresas. Quando chegou no meio do caminho, a gente atingiu um boom bacana no mercado. Aí são 2 sócios. Ele falou, Leandro, eu não vou deixar você sair daqui para lugar nenhum. Você vem ser nosso sócio. Legal. Não paguei nada, eu fui convidado, eu ganhei de presente as ações. Legal. Ele falou assim, porque o que É a você... sua contribuição, né? É, Expertise, competência, exatamente. né? Exato. Ele falou assim, não, tudo que você contribuiu, você era o braço direito nosso, e realmente, quem se apresentava nos eventos... Era a cara da empresa. Era a né? cara da empresa. Então, eles sempre ficavam muito reservados. Leandrão, vai lá. Não, é a cara da empresa. Falou, Só vai corrigindo. lá. Leandrão, vai lá pra gente. Ah, os grandes negócios. Leandrão, vai lá, ajuda a gente. Então, ele falou, não, Leandrão, não tem como você desassociar a imagem Leandro da imagem Orion. Você é nosso. Entendi, legal. E a gente criou essa parceria aí, essa coisa gostosa aí. Vamos dar uma aula para nossos condôminos aqui. Você comentou que vocês atuam na partição pública, né? Pública. E o Leandro aqui vai ensinar para você. Porque quando você trabalha na área privada é uma coisa, e na área pública, porque as pessoas têm uma sensação que trabalhar na área pública, prestar serviço para o governo, né? É meio bagunçado, Não né? Traz aqui para Não nós é, essa e visão hoje para ensinar para essa A galera. administração pública se modernizou demais. Eu vejo aí meus É. aplicativos. Opa, tempo pelo WhatsApp já, gente. Aí você vai falar lá, olha, você vai falar com um rapaz de compras. O cara é advogado, o cara tem formação acadêmica, o cara tem faculdade, não é assim. O cara respeita aquela lei, a lei agora é a 14133, a antiga era a lei 8666, né, que foi revogada e entrou essa nova. Então o cara tem que ter o poder assim Visão técnica, né? Bagagem, né? do processo administrativo para licitações. Entendi. Então você fala assim, poxa, até te dei uma dica. Se você pegar uma empresa que trabalha com órgão público com muita eficiência, tenha certeza que toda a parte fiscal, trabalhista e de encargo dessa empresa está tudo em ordem, tudo em dia. Entendi. E aí, pegando um link do que você comentou, até para você que está nos assistindo, documentação legal de empresa tem que estar ok, porque se não tiver, der algum tipo de problema, como estamos falando assim, de condomínio, é o condomínio que responde. É você, morador, que paga a conta quando você contrata uma má empresa, você não, né? O síndico, seja ele morador, seja ele profissional. Então, ou seja, quando você contrata uma empresa de qualidade, regra de ouro, coisa que é o básico bem feito, né? Documentação legal, ok. E quem trabalha com a partição pública, como é o pessoal da Orion, né? Lift, elevadores, ele deu aula para vocês aqui. Vamos lá, continuando. Né? Então aí você fala assim, poxa, aí você tem uma empresa de manutenção de elevadores que o responsável técnico tem que ser um engenheiro mecânico, Entendi. né? É o Sim. que, pelo controle, enfim. Aí você tem um engenheiro mecânico. O engenheiro mecânico ele tem que fazer parte do quadro permanente, ou como sócio, ou como funcionário. Essa eu não sabia. Hã? Porque tem muitas empresas hoje que terceirizam, né? Exatamente, você vê o órgão público. CNPJ, eu tenho uma empresa X, que eu não vou dizer o nome, eu vou lá e contrato outro PJ, para ele Isso. fazer ser o responsável técnico, né? E no meio do caminho você tem algum problema com o teu elevador, você precisa de um laudo, de repente você tem um acidente, de repente você tem que lacrar o elevador, enfim, qualquer problema. De repente qualquer situação técnica. Cadê o teu engenheiro? Ah, meu engenheiro não tá, não pode vir agora, não pode, só pode daqui 2, 3 dias. Ou o cara tá viajando, ou o cara tá prestando serviço por uma outra empresa. O órgão público já regulamenta tudo isso. Opa, eu quero que tenha um engenheiro mecânico aqui, De fixo na vocês. empresa, assine a RT, faço o RIA do elevador como se fosse São Paulo. Então ele regulamenta, fala, ó, o cara tem que estar lá. Se eu precisar do engenheiro, ele está aqui. Entendi. Então tudo isso o órgão público, de uma certa forma, ele vai catequizando, ele vai mostrando qual o caminho legal da coisa. E isso você transmite o quê? Para os condomínios, como você falou agora. Entendi. Né? Para ver se a empresa não tem um processo trabalhista.
para você não entrar num polo passivo, né? Nem fala de polo passivo. Não é hein? verdade? Eu peguei esses dias aí, Não é verdade? E a pessoa lá, o prestador de serviço que vai lá no seu condomínio, o técnico que representa a companhia, ele tem que estar devidamente registrado, devidamente licenciado, treinado, tem que estar com toda a parte normativa de EPIs tudo em dia. Por quê? Se tiver qualquer problema, qualquer acidente, você preserva o condomínio de qualquer ação extrajudicial ou entrar no polo passivo. A gente fala muito isso. E é o primeiro, acho que o primeiro fator que para selecionar uma empresa, para opa, deixa eu ver como é que é aquela empresa de elevador, é ver essa parte da habilitação da empresa no sentido jurídico. Para o morador e para o condomínio, como que é o processo para vocês encaminhar para o condomínio a famosa RIA? RIA. Exato. Então, como é que funciona? Celebra o contrato, né? O relatório de inspeção anual, ele tem que ser feito a cada 12 meses. Então, o que tem que fazer? O engenheiro vai lá no teu condomínio, ele faz uma vistoria em todos os itens de segurança do elevador, desde casa de máquinas, aí ele vai verificar cabo de aço, polia, conservação do motor, aí vai olhar guia, todos os componentes do elevador, ele vai fazer um laudo. Ele vai aferir, você tem um relatório que a gente segue, e aí você vai aferir se está ok ou não ok. Se tiver qualquer observação de repente de segurança, olha, polia, canal da polia está muito baixo, ele anota no RIA. Cabo de aço vai ter que ser trocado, está abaixo do dimensional, não tá seguindo a norma. Ele vai apontando. Por quê? Justamente, se houver qualquer necessidade de troca ou qualquer situação que tenha que fazer esse serviço, você notifica, você acaba formalizando a situação do elevador. Entendi. Né? Você deixa uma coisa transparente. E o legal é o seguinte, isso, você vê como o órgão público se modernizou. Exato. Você... porque antes era uma lástima, né? Você ia lá, fazia um formulário, aquele jeito, né? Aquele jeitinho, protocolizar. Você ia na recepção, a pessoa atendia você cara pra baixo. Não, hoje não. Todo mundo hoje não tem... Assim, se você for pegar umas pessoas da nossa época, né? Eu tô com 41, a galera não gosta muito de ir para órgão público. Não. Porque das más experiências passadas. E a administração pública se modernizou. Então, o engenheiro mecânico tem uma senha, entra no portal da prefeitura, é atrelado a empresa, é atrelado o engenheiro mecânico e... ele coloca lá o condomínio. Eu sou obrigado a fazer a assunção dos seus elevadores. Entendi. Peguei o contrato. Primeira coisa, quando você vai ver no elevador, tem aquela plaquinha da prefeitura. Exato. De cadastro. Eu pego essa plaquinha, eu entro com o ingresso, ele que chama Assunção, processo de Assunção. Como é que você faz? Aí você vai lá na prefeitura, no Contru, cadastra e você fala assim, olha, a partir desse momento, o responsável legal pela manutenção dos seus elevadores é a Orion. E quem vai estar lá representando a Orion é um engenheiro mecânico que vai estar na concessão. Para você entender um pouco essa história, a nossa concessão ela é renovada a cada 2 anos. Entendi. Então a empresa tem que estar... Eles exigem um leque de documentos. Que é o órgão, né? É o Contru? É da Secretaria de Habitação. Entendi. Secretaria de Habitação e Licenciamento. Entendi. Que é o Contru 5, que eles falam, né? Então você tem que seguir aquilo à risca. Então o que ele vai pedir para você? Número de funcionários, número de carros, estrutura. A estrutura não pode ser em qualquer lugar. Entendi. Você tem que ter uma estrutura que tem que ter um confinamento mecânico. Olha, você tem que ter uma oficina. Então você tem que, de repente, vai fazer uma manutenção no motor, você tem que pegar esse motor e levar para uma oficina para poder fazer o reparo, fazer qualquer situação naquele componente lá. Então você tem uma regra, não é solto a coisa. Não é tipo, pega lá e vai... Não. E aí o que acontece? E atrelado junto a isso, o próprio CREA, quando você vai fazer o teu RIA, você tem que recolher uma coisa chamada ART, que é a anotação de risco técnica, que é a atrela a empresa como contratada, o responsável técnico é o meu engenheiro mecânico e o contratante que é o condomínio. Entendi. Não, você vai ver que realmente é muito bem... Eu trouxe você para cá, Leandro, porque em vídeos anteriores eu trouxe a Arsenal Elevadores. Importante, a Arsenal ela dá consultoria, elas não fazem manutenção, para deixar bem claro. Ok? Para depois ligar lá pro Rafael ou pro Glauco, me manda a proposta de manutenção. Não, a Arsenal dá uma consultoria para elevadores, ok? Porque eu vejo que... Qual que é o meu posicionamento como síndico? Hoje nós temos muitas empresas no mercado, ok? Sabemos que nós temos as 3 maiores, né? Que dominam praticamente o mercado inteiro. E sabemos que tem empresas pequenas e médias que fazem um excelente trabalho, ou até melhor. Só que por algum motivo, eu já sei, tá, gente? Mas eu gosto de fazer um suspense. Por algum motivo, essas empresas que têm um tamanho pequeno e tamanho médio, não conseguem chegar na ponta final. Exatamente. Sabe? Por quê?
é bom você que é morador, que também é empreendedor igual o Cardoso, igual o Leandro aqui, entenda que às vezes as pessoas têm um olhar muito preconceituoso com empresa pequena, com empresa Perfeito. média. Perfeito. Acha que somente... Eu não vou falar o nome das grandes, porque eu não vou pagar merchan pra ninguém, tá? Só que às vezes a empresa média e a empresa pequena, que faz um trabalho de excelência melhor do que as grandes, perde espaço por causa do tamanho. O Brasil... E dinheiro milionário que investe em marketing, televisão, revista, jornal, e fica ali, ó. E o brasileiro tem uma cultura, o brasileiro não gosta de valorizar o projeto nacional, o projeto Tupiniquim, que nasceu aqui. Exato. Que é a síndrome do vira-lata, né? Não que a gente é? fala, Exatamente. Que o pessoal fica puxando o saco pra gente de fora. Aí a gente gera divisa, a gente gera recurso, e esse recurso ele vai lá para fora. Pra fora. Ele não fica aqui no Brasil. Ele deveria ficar. Ele não investe aqui em tecnologia para melhorar o entorno em volta. Vai tudo lá para fora. Todo Exato. lucro. E os maiores lucros que eles têm aqui. Nem lá na Europa, nem nos Estados Unidos, É o nem Brasil. na Ásia. É o Brasil. Paga É o imposto. grande celeiro financeiro. O nosso país, né? É o celeiro do mundo, inclusive. A gente Não é? alimenta um quarto do mundo, gente. E o brasileiro falou, poxa, aquela empresa, poxa, que bacana, olha só daquela empresa, foi criada aqui, o cara veio, montou a empresa prosperou. Se ela prosperou, significa o quê? Ela vem trabalhando da forma correta. Faz o básico bem feito. Faz o básico bem feito. O básico bem feito, que a galera Não não é tá verdade, fazendo. Cardoso? O básico bem feito que as grandes não estão fazendo. Exatamente. Aí eu falo, não, mas eu tô com a empresa tal, eu tô tranquilo, e não é assim. Você sabe o que eu fui fazendo ao longo quando eu entrei na sindicatura, que eu ficava também nos bastidores. Eu ficava sempre assim, uma indicação aqui, eu ficava muito escondido. Ficava tudo na área comercial. Quando eu comecei a apresentar para a sindicatura como é que é o projeto de uma empresa de manutenção, sabe o que eu falei? Falei, gente, vamos lá conhecer a Orion. Vai lá conhecer a empresa. É um piloto de como você tem que saber selecionar, independente de quem você vai escolher. Mas pelo menos você vai falar assim, poxa, você vai ter pelo menos aquele senso, agora eu consigo comparar. Entendi. Que nem isso a gente tinha esse poder da comparação. Não tinha, porque é um mercado muito nebuloso, que eu falo na ausência de informação. Por quê? Cardoso é síndico. Ele entende elevador? Piorou. Conselheiro subsíndico tem elevador? Muito menos. Morador só vai no... O morador, ele é a ponta que paga a conta, inclusive, que ele quer chegar na sua... Ele entra com o seu veículo no condomínio, passa pela garagem, quer pegar o elevador, apertar o botão, só pra andar, vai pra casa e acabou. Acabou, é isso aí. O morador só vai saber se o elevador não tá funcionando quando ele vai usar e tá parado. Aí ele vai saber. Exatamente. Mas é tão automático... Ou vai ficar preso. Ou vai ficar preso. Aí ele vai perceber. Ele vai começar a ver a diferença. Mas vamos pegar nessa questão do acesso, do morador ficar preso no elevador. Quando o morador ele fica preso no elevador, é porque a manutenção não está sendo feita da forma adequada? Na grande maioria das situações, sim. Entendi. Pode acontecer muito, em São Paulo está tendo muito problema de variação de tensão por parte da limitação da Enel. Entendi. Então o que acontece? Às vezes dá qualquer variação de tensão, o elevador ele bloqueia a parte elétrica dele, eletronicamente ele fala assim, ele bloqueia, ele fala, para proteger teu equipamento, ele simplesmente ele desliga. Entendi. E aí você, nesse meio do caminho, o elevador está funcionando e para. Né? Se ele parou, o que eu falo na questão de segurança? Opa, bacana. Senão que a segurança do elevador atuou. Exato. Mas você tem um desconforto de ficar preso, retido, né? Para sua própria segurança. Para sua própria segurança. Aproveita e fala para nossos moradores que não é a obrigação do zelador, do gerente, do gestor, da concierge, resgatar o morador no elevador. Não pode. Tem uma lei, né, inclusive uma norma, que regulamenta isso, que só pode a prestadora de serviço, através do técnico, fazer o socorro ou, num caso de calamidade, o corpo de bombeiros. Só. Tá vendo, pessoal? Só. Pô, morador, eu sei que é complicado, você tá preso, sua esposa, seu filho, enfim, não. Mas se você deixa o seu filho de 10 anos andando sozinho na área comum, pegar elevador sozinho e ele ficar preso, você quer dar um de super-homem e quebrar a porta? Ô, morador, me ajuda, né? E aí fica caro pro condomínio, porque vai ter que pagar 2 vezes. Exatamente. Né? Vai ter que pagar o dano do equipamento que quebrou, que foi danificado. E o que é legal? Aí é a hora de você saber contratar. É você ver a estrutura da companhia, poxa, mas eu estou numa região da Zona Sul, você analisar, mas como é que você atende a minha região? Olha, eu tenho um técnico tal, eu tenho uma estrutura tal, com carro, com moto. Olha, tem um passageiro preso, qual que é o tempo razoável que hoje é tolerável? Que eu falo assim, poxa, a pessoa suporta uma situação. Exato. É até 30 minutos. Passou disso, vai gerar desconforto.
Tem pessoas que quando fica 5 minutos já começam a entrar em pânico, né? Exatamente. Tem fobia. Tem fobia, gente, lugar fechado. Aí que eu falo, aí que vai a questão do treinamento. Aí sim, você pegar o teu pessoal do condomínio interno, os zeladores... Conversar com a pessoa. Já fiz isso já. É isso Já aí, cheguei em Carlosão. condomínios, a moradora... Perdão. Tem uma moradora que ficou presa num dos meus condomínios. Vou até falar o nome dela aqui. A Júlia, a filha do Jacó. Ela tem essa questão fobia, lugar preso. Ficou presa no elevador. A menina quase deu um treco. Imagina. Eu sentei em frente à porta do elevador, com aquela brechinha assim. Eu falei, tudo bem com você? Ó, eu tô aqui com você, tá? Você tá aí dentro, tô aqui fora, mas eu tô aqui. O elevador não vai sair do lugar, não vai descer. Agora eu vou ficar aqui conversando com você até esperar o técnico chegar. Porque tem que saber manobrar a cabina, soltar o freio. Eu já vi socorros que... Você já viu? A pessoa às vezes tem um espacinho pequenininho assim A entre pessoa quer passar. no meio. E aí é que vai o perigo. Porque se tiver qualquer problema na segurança do elevador, mesmo o elevador de porta aberta, Ele se ele tiver- pode pode descer. descer. E aí? Fazer mortandela, cortar a pessoa no Corta a meio. pessoa no meio. E aí a pessoa não se conscientiza. Mas, ok, faz parte. Obrigado pela orientação, viu? E o que cabe a nós é orientar, é ensinar. Mudando um pouco de assunto, vamos falar agora de você. Vamos lá. Que a gente começou com o elevador, já começou... Meu, você, da onde, meu? Como que, tipo, chegou aqui em São Paulo, é de São Paulo, não é? Eu sou de São Paulo, nasci Certo. aqui em São Paulo, nasci lá no bairro da Liberdade. Rico? Nada. Porque quando a gente fala pra galera que eu trago aqui a autoridade do mercado, que é dono de empresa, É. a pessoa acha que é rico. Nada, eu vim de família muito simples também, Entendi. né? Morei lá no Capão Redondo, Opa, Capão, morei lá no Jardim Maracá. Manacá. Então eu atravessava a cidade, eu vinha lá da Liberdade, lá no Cambuci, atravessava todo esse trecho, estudava lá no ônibus ali, não tinha metrô na época, tô falando dos anos 90. Eu pergunto isso porque eu tenho a mania de assistir todos os meus podcasts. Todas as pessoas que eu trago pra cá, eu assisto. Eu fico lá na minha sala e assisto. Eu falei, meu, tá faltando alguma coisa. Por quê? Quando as câmeras ligam, e de fato, todas as pessoas que eu trago pra cá, que são profissionais bons, não é gente ruim, porque gente ruim eu não trago, eu falo, meu, esse rapaz veio da onde? Porque hoje o cara trilhou o caminho dele, hoje é uma autoridade, fala com propriedade, tem bagagem técnica, profissional, só que eu preciso saber de onde ele veio. Até porque, para as pessoas que estão assistindo, não dá aquela sensação de distância. Tipo, Exato. não, quem sentou agora ele é o empresário da Orion. Não, então, E você sabe que eu vim dessa minha origem, assim, então, minha mãe era faxineira. entendi. Então não vim, como é que o pessoal, como é que o pessoal brinca hoje? Berço de herdeiro, né? Herdeiro. É. Não. Você é herdeiro? Não, eu vim treinando meu caminho. Estudei bastante. E Sempre mostra pra galera que a gente consegue chegar, né? Chega, Vai chega. estudar. É difícil? É difícil. Mas não é impossível, não. Não, a gente chega lá, a gente tem que acreditar, a gente tem que se esforçar, tem que trabalhar muito. Nada vem de graça, tem que trabalhar. O segredo do sucesso é trabalho, O dobro. o dobro, O ser dobro. honesto. Tudo que você for fazer, faça com propriedade, com transparência, Não seja amador, né? Porque Não seja de amador, amador. nosso mercado tá cheio, viu? né? Putz. Então você vai aprendendo. Sempre escutar mais do que falar. Então eu fui aprendendo muito com pessoas mais velhas. Eu fui trabalhando com pessoas que foram me ensinando aquilo que a pessoa me ensinava e eu agarrava com as duas mãos. Né? Falou, opa, isso aqui eu vou usar pra minha vida. E aí eu fui Exato. trilhando meu caminho. Fui Entendi. devagarinho, pausadamente, sem Legal. pressa. E tá aí. E tô aqui. Que bom. Que bom nesse Parabéns. mercado, né? Meu, parabéns. Obrigado, Cardoso. Então é muito gostoso você falar assim, poxa, é legal ser empresário no país, é muito difícil, a gente vive num país muito complexo, Exato. né? Só o imposto mata a gente, viu, gente? E outras coisas, mas o imposto mata. Aí você braca assim, poxa, ser empresário no Brasil, você é o próprio otário. Não é, né, gente? Não é. Não, mas olha aqui provocação bem lascada que eu vou fazer aqui. Só que o empresário... Eu não gosto... Eu particularmente, não gosto dessa palavra empresário. Por quê? Quando você fala para as pessoas que você é empresário, Dá uma nobreza. o que vem na cabeça das pessoas? Vai chegar na Mercedes. E tem que Uhum. chegar de Mercedes mesmo, viu? Eu não tenho Mercedes ainda, mas eu vou chegar um dia. Mas quando você fala empresário, as pessoas que não estão nesse nosso universo, nossa, é milionário. Não, tem dinheiro saindo pelo ladrão. E não e não é essa a realidade. Não é. Né? Eu gosto da palavra, por mais que seja meio, né? Acho que empreendedor, sabe? É empreendedor. Nós trabalhamos o dobro do que o CLT. É isso aí. Mas nenhum ou outro é melhor ou pior. Cada um tem os prós e contras, né? E cada um vai achar aí o seu destino, o seu caminho. E normalmente quando o cara vai empreender, de repente o cara sai de uma empresa,
pegou uma parte dos teus anos de vida de trabalho, juntou aquele dinheirinho, pegou uma parte do teu fundo de garantia Exato. e arrisca tudo Arrisca tudo para abrir um negócio. para abrir o negócio. E sem contar que nós, empreendedores / empresários, nós somos a parte produtiva da sociedade, tá? Você que é do Capão Redondo, né? Lá do Orion, do Grajaú, que eu conheço, das comunidades, que você tem raiva de empresário, de empreendedor, aquela coisa toda. Não, gente. Nós somos a parte produtiva. Nós que empregamos. É isso aí. Não o contrário. O servidor público, não todos, tá? A massa política, vai para ser mais exato, não produz, aí é outro, e aí não, é um mérito que eu não vou entrar aqui. Mas põe a coisa na sua cabeça. Nós, empresários ou empreendedores que estão começando, porque todo grande já foi pequeno, não é verdade? Então nós somos a parte produtiva do país. Nós que fazemos a engrenagem rodar. Faz a coisa acontecer. Exato. É isso aí, Cardozão, é isso mesmo. Agora trazendo agora para o elevador. Vamos explicar ao nosso morador? Agora eu quero falar sobre manutenção. Agora o Rafael da Arsenal veio aqui, falou. Ok, obrigado, Rafael, pela contribuição. Agora eu vou falar com o dono da empresa que faz manutenção de elevador. Não dá consultoria é uma coisa, manutenção é outra. Leandro, agora eu vou colocar na minha posição de síndico leigo. Contrato com peça ou sem peça? Aí o que eu oriento? Qual é a melhor ideia? Qual é o melhor cenário pra gente? Vamos lá. Funciona assim. Quando um condomínio é novo, você acabou de um condomínio que foi implantado agora, nesse exato momento. A probabilidade do elevador dar algum tipo de problema de quebrar componente ou desgastar é muito menor. Nesse início... Mas acontece. Você está lá usando o equipamento, de repente tem uma variação... Da obra, né? A gente usou por cada obra, né? Então... Aí é que é legal da coisa. Quando você pegar uma empresa que fala assim, olha, deixa eu fazer uma vistoria técnica. Deixa eu ver como é que a construtora está deixando o teu elevador. Você que faz ou a Arsenal que faz? Eu faço. Ok. Eu faço. Coincide algumas situações, às vezes a Arsenal ser contratada pelo condomínio. A Arsenal é uma fiscalizadora, é um braço a mais para o condomínio para ajudá-los no seu, olha, a Orion está fazendo a coisa correta. Legal. Né? Então, seja só para eu complementar, a Arsenal ela fiscaliza, ok? E ajuda o condomínio também no sentido, olha, eu fui lá, eu peguei, eles têm um corpo de engenheiro muito bacana, o cara vai lá, verifica, faz uma vistoria por completo em todos os itens do elevador, fala, olha, a manutenção da Orion tá bacana. E ele faz um grau de aprovação. 90%, 95%, 97%. E aqueles 3% ele fala, olha, corrija essa questão para mim, de repente o trinco não está tão ajustado, aqui eu peguei uma sujeirinha, aqui eu quero que você melhore. Ele acaba sendo um trabalho de educativo tecnicamente para poder melhorar meu processo. Para melhorar o seu processo. Eu vejo dessa forma. Entendi. E você vê, esse mundo é tão bacana que assim, a Arsenal, ela não poderia nem fazer isso, mas ela acaba às vezes nos indicando, olha gente, o que tem no mercado, você quer uma empresa que vá te ajudar? Fala com a Orion. Entendi. Mas entra também numa filosofia de vida que eu acredito que funcione, sabe? Nós que somos empresários, empreendedores, eu acho que quando eu tô no mercado para ajudar você a crescer, eu também cresço. Exatamente. Ó, se digo sincero de novo. Hoje, o que você vê hoje no mercado? Empresas, seja de elevador, segurança, portaria, empresa de síndico, um querendo fuzilar o outro. Exatamente. E aquilo que você falou no começo, falou assim, olha, você tem empresas médias e pequenas, eu conheço empresas de elevadores que são concorrentes da Orion, são empresas pequenas, mas são sérias. Dentro do propósito dela, técnico, da filosofia da empresa, como uma coisa tem que acontecer, embora ela tenha 100, 200 elevadores, mas o cara trabalha direitinho, certinho. Exato. Sabe, ele faz a coisa correta, a coisa com coerência que a gente fala, né? Então, ou seja, no caso do elevador, a manutenção com peça ou sem peça? Aí o que eu oriento? Eu oriento muito nessa questão. De repente você tem um condomínio que já tem 5 anos, 6 anos, olha, que o contrato sem peça, ele te dá mais dor de cabeça para você administrar. Também tem essa. Né? Você fala assim, poxa, quebrou o elevador, eu vou te gerar um orçamento, você vai ter que fazer, dependendo do valor, vai ter que fazer uma reunião interna, uma mini assembleia, enfim. Isso que acontece, o elevador naquele momento ele Fica parado. E agora com peça já tem uma outra filosofia. Porque o técnico vai, faz a manutenção, identifica o problema, deixa parado hoje, volta para a empresa, pega a peça dependendo da distância, no mesmo dia ou no dia seguinte. E troca. A questão logística do trabalho, a questão do dinamismo é outra. Né? Mas eu aconselho, normalmente, passou 5, 4 anos, começa a ir para um contrato com peça, vai dar uma garantia, vai dar
vai resguardar o condomínio de uma dor de cabeça. De repente, é uma loteria. O elevador está lá, está sendo feita a manutenção corretamente, periodicamente, mas é uma máquina. De repente, no meio do caminho, quebra o elevador. Entendi. Sobre questão de orçamento, só para você me auxiliar aqui com umas questões. Chega uns orçamentos pra gente referente a peças. Contrato com peça. Aí chega as cláusulas miúdas que o síndico não lê, né? Quebra uma peça e aí o síndico liga pra empresa. Ô, empresa, tá parado o elevador? Não, então, eu vou mandar um orçamento pra você. Mas o meu contrato não é com peça? Qual que é a diferença dessa... Porque Isso. sabe, essa ilusão, eu que sou síndico leigo, sabe? Quando vem Isso é síndico leigo, gente, tá tudo certo. Porque ninguém é obrigado a saber de tudo. todas as coisas do universo, tá? Só pra constar. Nós temos que ter a humildade pra falar que não sabe mesmo, viu? E não é feio. Feio é você falar que não sabe e fazer errado. O que acontece? Quando chega pra nós esses contratos, contrato com peça. Eu entendi elevador? Não. Eu penso, não eu. Cobre tudo. Eu e os demais síndicos que estão aí, síndicas, moradoras, síndicas profissionais, cobre tudo. E não é assim. Quebra a peça, aí eu ligo pra empresa XYZ, não. Não cobre, não. Isso aqui tá excludente. Aí manda orçamento. O que é o legal? Você quando vai fazer um contrato com peça, é você ser transparente. Olha, no meu contrato com peça, dos 100%, ele cobre 97%. Um elevador, em média, tem 5.000 peças. Desde o parafuso, porca-arruela, a um sensor, a uma placa eletrônica, a um módulo. Aí começa inversor, rolamento, aí vai crescendo. Entendi. Em média, 5.000 componentes. 5.000 componentes. Então você imagina. Qualquer elevador. Qualquer elevador. Não muda, o conceito do elevador não muda muito. Entendi. Então o que acontece? Aí você fala assim, poxa, você tem que ser transparente. Olha, quais os itens do elevador que não cobre? Máquina. Não que o conserto da máquina não cubra. Máquina, o rolamento? É a máquina onde gira, onde faz o giramento. Fica lá em cima. De repente o elevador dá um... É difícil, muito raro isso acontecer. De repente a máquina estoura o eixo. Não vai acontecer isso. Porque as máquinas passam por um processo de fabricação, né? Muito correto, muito sério. Aí o que acontece? A máquina está condenada. Aí sim, a máquina não é coberta. Mas você fala assim, poxa, dentro da máquina eu tenho que fazer a troca do rolamento. Estou lá trabalhando, começou a fazer um barulho no motor. Aquele componente, o rolamento, o retentor, a desmontagem, a mão de obra, aí sim, compete a Orion. Tem que fazer essa manutenção. Tá? Legal. Eu não... Trocou fisicamente o motor, condomínio, o contrato não cobre. Cabo de aço e polia. Né? A gente não... Por quê? Porque o preço de um cabo de aço de polia, por isso que ele tem essa alta durabilidade. Se é feita a manutenção de forma correta, ele foi projetado para dar no mínimo 20 anos. No mínimo? Mínimo. Então, de repente, você tem que imaginar o seguinte, quanto maior o número de andares, mais vai ficar caro o teu cabo e polia. Porque você vai usar mais metragem de cabo de aço, mais lance de cabo de aço. Entendi. É uns cabos dessa grossura. Você tem de meia, de 5/8, dependendo do projeto. Então, de repente, você fala assim, poxa, mas por que você não inclui? Porque senão eu tenho que fazer uma conta, uma equação. Eu tenho que fazer essa equação, não tem jeito. Exatamente. Aqui é um prédio um prédio que você não conhece muito, assume e o cabo de aço quebra. Em média, vamos falar assim, um preço médio, aí, no mínimo de 60 a 70 mil reais. Aí você faz uma conta. O cabo de aço. Cabo de aço e polia. Só cabo de aço. Só cabo de aço. De um elevador. Você fala assim, poxa, mas pega os 60 mil e divide por 12. Aí vai dar lá 5 mil em média por mês. Quanto que eu deveria cobrar da tua manutenção? Só se esse cabo de aço já está me dando esse preço... Não existe café grátis, né? Não existe café grátis. Então, poxa, aí você faz... A gente faz tem um risco do negócio. Você fala, olha, gente, isso aqui, eu fazer a manutenção de forma correta para você, é 20 anos. O condomínio daqui a 20 anos, 15 anos, esse programa, olha, gente, tá chegando, o elevador não para. Todo produto tem uma vida útil, tecnicamente falando. Chegou o momento de trocar. Aí você faz uma reserva de verba, enfim. Isso, fundo de obra lá, para fazer modernização. Mas a gente tá falando depois de 15 anos. Quantas viagens o elevador deu? Quanto o elevador foi usado, foi utilizado, né? Então, você fazer essa equação do uso, valeu a pena. Botoeiras cobre? Botoeira cobre, o meu cobre. Eu cobre botão, né? Porque eu vejo o seguinte, que o botão é assim, é um item que se a pessoa usar de forma correta, não vai quebrar. Exato. Ele vai acabar quebrando por de repente, uma fadiga mesmo do produto eletrônico. Aquele painel que demonstra o andar, troca também? Troca também. Você não quer pro meu prédio, não?
Por quê? A gente faz uma análise, uma vistoria Inicial técnica. do condomínio, entendi. Por isso que eu sempre mando um engenheiro. Ele fala assim: olha, Cardozão, teu equipamento tá bom, não tá tão bom, tem esse e esse item para consertar. Tudo isso a gente fala, a gente demonstra, a gente mostra. Você não precisa nem ser técnico de elevador, você vai ver que realmente tá ruim. Entendi. Porque a gente faz questão que você saiba disso aí. Essa transparência. Lá na hora, o que eu fui fazendo ao longo dos anos? Eu fui pegando os síndicos, vem cá. Eu vou ensinar vocês como é que é um elevador. Olha, isso aqui é um operador de porta, isso aqui é um quadro de comando, isso aqui é uma placa eletrônica. Desde o cara não sabe nem que é cabo de aço, não sabe que é uma polia. Que isso aqui é uma polia que o cara me mandou o orçamento e o cara... Pô, aí eu comecei a desmitificar uma questão que o pessoal tinha na área do condominial. Mas só as 3 multinacionais têm componente para fornecer peça. Então, desmitifica isso aí, porque é uma sensação que muitos colegas meus da nossa segmento de condomínio têm. Acha que, tipo, quando você contrata uma empresa sem ser as 3 maiores, que eu não vou dizer o nome, inclusive, que você sabe quem é, a pessoa tem essa insegurança. Não, será que se eu contratar a Orion, vocês vão ter a capacidade ou até o almoxarifado técnico para atender o meu condomínio? Aí eu falo assim, quando eu levo os síndicos lá, quando vai visitar a empresa, eu faço questão Onde disso. vocês ficam? Na Moca. Na Moca. Na Moca. Qualquer dia eu vou lá, tá? Vai lá, vai conhecer a Moca. Vou com a minha equipe de audiovisual para fazer aquele videozão. E você sabe que tem vários amigos, vários colegas do setor hoje que chega, tem algum problema de elevador. Leandro, pô, vem aqui, dá uma aulinha pra gente, dá uma orientação pra gente, o pessoal grava, posta na internet. Entendi. Porque o intuito nosso é justamente esse, é ser transparente. Quando você dialogar comigo, você negociar comigo, poxa, realmente queimou uma placa eletrônica, realmente, Leandro, essa placa, pelo que eu vi, realmente ela é cara, é importada. Exato. Você vai saber negociar, você vai saber que eu não tô te enrolando. Exato. Que hoje a sensação que nós temos hoje é sobre empresas que mandam só o orçamento. É isso aí. E eu bato nas empresas, fera, toda vez que você vem aqui é um orçamento que gera. Pesca alguma coisa. Ou eu tô amaldiçoado ou o prédio tá quebrado, sei lá. É isso aí. E aí, quando o cara começa a ver, quando vai fazer a vistoria lá, poxa, aquele drive, aquela peça, pô. Mas não é só a fabricante que tem esse... Não, eles não são fabricantes, eles são montadoras. O que acontece? No mercado hoje, no nosso mercado, você tem as empresas que fabricam para todo mundo. Desde o quadro de comando, desde do motor de tração, desde uma guia, desde um botão, desde uma lâmpada. A empresa fabrica, a gente fabrica a lâmpada? Onde vai comprar a lâmpada? Já dos fornecedores tradicionais aí, não tem segredo. Interfone, tem as empresas. Botoeira, você tem as empresas. Então, eles compram no maior escala. Entendi. Porque eles fazem a parte da montagem do elevador para as construtoras. E nós somos as montadoras, somos as mantenedoras. A gente compra uma escala menor, mas dentro do mesmo requisito técnico do projeto original. Entendi. E quando o pessoal vai lá, poxa, realmente esse componente eu vi lá que... Ele falava que só ele que tinha. Não, tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Tá vendo, galera? Quando eu falo que o Cardoso vai trazer gente boa pra cá, vocês não acreditam. Porque, de fato, ô Leandro, eu mesmo como síndico, eu tinha essa dificuldade. Não tenho mais. E o legal do síndico, que ele tá, pô, mas você tem aqui no seu estoque, tá devidamente cadastrado aqui, tá aqui no seu estoque. O que vai mudar? Nada. Nada. Só, entendi. O que eu vou ganhar? Qual é o meu segredo do sucesso que a hora eu fui fazendo sucesso? É questão da agilidade, é questão do bom atendimento, do bom serviço, dessa cordialidade, desse contato. Então você fala, pô, eu sou o diretor da empresa, mas como eu sempre brinco e ganho meus clientes. Eu sou gente como a gente. Não tem essa que eu sou o diretor, que eu sou um dos sócios da empresa. Não vou conseguir falar com o Leandro. Meu cartão, inclusive, meu cartão eu te mostro. Meu cartão tem meu telefone, o único telefone que eu tenho na vida. Pessoal, profissional, o único telefone que eu tenho da vida é esse. Não tem outro. Porque às vezes agora, a minha dor, tá? É que tem alguns condomínios que eu assumo como síndico, tem a empresa XYZ que eu não troco porque eu tenho esse receio. Será que a empresa, se eu trocar essa empresa que é a fabricante para uma outra empresa, será que vai ter o mesmo atendimento? Já foram feitos esses testes, né? Numa captação de trazer o elevador. Não, mas eu conheço o diretor geral lá, o CEO da empresa. Eu ligar para ele agora, ele me atende. Aí o cara falou assim, liga. Não eu, né? Liga. Aí tocava o telefone, não tocava o telefone, não tocava o telefone. Então, a galera tem muito... a galera hoje no mercado de condomínio, que eu vejo, que eu vou nos eventos por aí, que agora eu tô pior que arroz de festa. Onde eu, tá em todos. Tô em todos.
Aí você vê nas argumentações a galera falando isso. Não, eu sou fulano que conhece o Bertrano. Não, gente, nós temos que, na minha análise, né, simples e humilde, nós temos que ter hoje empresas parceiras. Quando falamos em empresas parceiras, aí, aquela pessoa, às vezes, quando fala parceria, às vezes quem está do outro lado da tela entende que a De uma outra empresa forma, é. quer algo de errado, ou tem esquema, ou tem... Não é. É, exatamente. Empresa parceira que vai entender que o síndico olha o condomínio, olha os moradores como clientes, e eu preciso atender eles na maior agilidade possível. Possível. Não é igual pastel de feira, né? Meio-dia eu peço, meio-dia e 5 tá pronto. Também não é assim. Sim. Mas tem um tempo. E aí muitos síndicos têm esse receio de trocar a empresa ruim com essa cultura, que a empresa pequena ou de médio porte, vamos dizer assim, não tem a competência ou enxoval técnico para atender o prédio. E aí, Os elevadores, inclusive. hoje os síndicos, embora tenha toda essa questão de não conhecer o produto, o cara sabe diferenciar o que é uma empresa que tem estrutura, qual que não tem. Ele começa a reparar na estrutura da companhia, ver os departamentos. Poxa, o cara tem uma empresa, tem um departamento de engenharia. Ou o cara tem uma empresa de laboratório. Ele tem um departamento que dá treinamento. Ele tem um departamento de suprimentos. Aí ele tem lá uma parte que é serralheria, ou enfim. Olha, ele tem um setor financeiro. Ele tem Você, mesmo não conhecendo a fundo a empresa, fala, poxa, pelo menos o que eu estou vendo aqui no mercado, quando eu entro, você tem uma concepção de uma empresa, de um negócio bem feito, bem maduro. Entendi. E quando o cara vai na Oreo, eu só faço questão, vai conhecer a Oreo. É um projeto que eu não abro mão. Assim, vai ver. Exato. Vai ver com seus olhos, vai ver para crer. Aí o cara assim, falou, mas como é que você vai entender a minha região? Aí eu lá explico, ó, tá vendo? A sua região tem um X técnico, o técnico faz o atendimento logístico aqui da região da Zona Sul, ele não atende a região da Zona Leste. Só sul. Só Sul. Ele fica ali fidelizado ali. Logística. Então o rapaz da preventiva que você conhece, você vai ver que no mês seguinte é o mesmo, no mês seguinte é o mesmo, ele só vai ser alterado, ou ele faltou porque tem um backup, ou ele saiu de férias, mas é sempre a mesma pessoa. Um Entendi. técnico de chamado, um técnico de apoio, o cara que faz aquela manutenção pesada, trocar cabo, polia. Poxa. Entendi. Aí você vai falar assim, poxa, então, deu um passageiro preso. Naquela região já dimensiono a quantidade de técnicos por número de elevadores. Eu faço essa equação. Entendi. Já. Tô gostando, hein? É. Tô curtindo. Não tem como, não tem como. Mas quantos elevadores faz manutenção? Eu faço 200. Ué, mas para um técnico só? Não tem como. Não tem como. É 80. Que você faz um estudo, você começa a dimensionar. Poxa, de repente agora entrou mais 10 elevadores. Opa. Até porque o elevador não quebra todo dia, né, gente? Não para todo dia, né? Não para todo dia. Cara, Né? E fala assim, poxa, mas cara, me entrou 10 elevadores. O que cabe a empresa? Aí sim. Opa, eu tenho que reforçar essa célula. Tem que colocar mais técnico, mais carro, moto. O grande diferencial que eu tenho que o pessoal tem medo é moto. Como vai socorrer um passageiro preso em 10 minutos, 15 minutos? exato. Nessa logística maluca. E sempre, os elevadores sempre param, em sua maioria, entre 5 e meia, 6 horas da tarde, 8 horas. Nós estamos aqui na horário, saúde. Horário de pico. Zona Sul. Vamos Zona Sul. Liberdade é Zona Sul. Exatamente. Mas até chegar lá... Aclimação, e aí? Até chegar lá de Até carro... chegar lá. Se você não tiver um outro meio de locomoção... Exato. Então, o legal também é que tudo ser rastreado. Lá no saque, a gente mostra lá, pessoal, o saque é 24 horas. O cara tem uma tela que ele tem. Ele consegue ver em tempo real onde está o técnico, que rua que ele está, qual o carro que ele está, e você consegue mapear, opa, esse técnico está mais próximo daqui onde está tendo passageiro preso. A gente consegue dimensionar se comunicar. É rapidinho, não, é automático. Você vai gastar 15 minutos para chegar. Vai, dispara, ele vai. Entendi. Vamos pegar outro tópico. Modernização de elevadores. Modernização. Putz. Boa. Não vou perguntar para você qual a importância, porque isso é óbvio, né? Mas por que as modernização, elas são... Cara, o preço, o custo para fazer a modernização é um pouco expressivo, vamos dizer assim. Porque, na verdade, o que acontece? A modernização, o que ela preserva? A única coisa que ela preserva de um elevador é a estrutura de cabine e contrapeso. Entendi. Só. Porque é um projeto original. Seria o esqueleto. Vai. O esqueleto, exatamente. Entendi. E uma coisa que nunca estraga, que é eterno, é a guia. Ela está lá. Ela serve só como guia. Se não tiver nada, algum componente que arranhe ou que ao longo do tempo risque ou desgaste, o desgaste não tem desgaste. Entendi. Então essa estrutura, esse esqueleto, como você falou agora bem falado, e mantém o esqueleto mecânico. O que você troca? Fiação elétrica, que é necessário. Entendi. Entra naqueles 5.000 componentes que você comentou. Fiação elétrica, então você imagina. Você tem que fazer a fiação elétrica
do elevador para o motor, que passa pelo poço. Você tem a fiação que faz a alimentação das botoeiras, para cada andar funcionar. Você tem o próprio quadro de comando. Aí você tem botoeiras, tem aquele indicador de posição digital lá. Isso. Né? Olha quantos componentes eu estou falando. Aí você tem a porta do elevador. Onde dá mais problema hoje no elevador é porta. É porta. É porta. São as Não é? portas. Porta. Trilho de porta. Porta. Então o que a gente tem que falar? Falar assim, eu falei, Cardozão, você tem que colocar um operador de porta moderno. É evidente, você vai ver que tem um operador que ele começa é barulhento, ele é lento, ele começa a dar muita manutenção recorrente. Na porta. Então você tem que trocar o operador de porta. Né? Outro item que você troca também, além do quadro de comando, aí você tem que pegar a máquina, tem máquinas que às vezes o elevador tem 50 anos. Eu tenho um condomínio que tem 30 anos. 30 anos. Aí você vai falar assim, poxa... E é esse que nós vamos modernizar. São aí você avalia. 4 elevadores. Aí você faz uma avaliação. Hoje as máquinas, hoje o que é o grande segredo do mercado hoje? No Brasil, tudo se compra, tudo se importa. Então você tem grandes fornecedores da China, da Itália, ou às vezes o preço do produto final é barato em relação ao novo uso. Você fala assim, poxa, mas vou ter que trocar o motor? Vamos fazer uma conta. Exato. Porque às vezes aquele motor vai te dar muita manutenção. Vai ter que trocar o eixo no futuro, vai ter que trocar uma coroa sem fim. E as máquinas hoje são compactas. Bem pequenas. Pequenas. Tem alguns elevadores nem máquina tem. Nem máquina. Na verdade a máquina tem, mas ela fica escondidinha, fica dentro do poço. Entendi. Pra tracionar. Então o que acontece? Eu falei, poxa, mas você fala assim, caramba. De repente um motor desse menor, ele vai te dar uma eficiência muito maior e vai te dar outro lado o quê? Segurança e também economia de energia. Elevador, energia, puxa muito. Então você vai falar assim, poxa, a modernização não é que é cara. Ela tem um valor agregado? Tem, pesado no começo, ela tem. Mas você vai perceber isso que ao longo dos anos ela se dilui, você não vai perceber isso. É um bem durável. Não, e aí uma outra questão. Quando falamos em modernização, embelezamento se conversam, são coisas iguais ou são coisas diferentes? Distintas, às vezes. Por quê? Quando, isso é pro morador que está assistindo a gente entender. Porque quando eu já fiz modernização de elevadores, tanto é que um das que eu fiz foi aquele elevador que tem a tecla fora, que você aperta, não tem botoeira dentro. Quando você faz a modernização, e naquela época o Cardoso era cabaço, inclusive. Fechei a modernização, sei que o embelezamento eram outros 500, aí chegou um outro orçamento. Exato. E eu bati na empresa. Não, Cardoso. E naquela época o Cardoso não lia contrato, né? Não lia contrato. Não, mas eu fechei a modernização. Eu tá fechei bom. tudo. E aí, a gente vai tirar aquela questão, né? Vamos tirar toda a roupinha do esqueleto, vai ficar só o esqueleto ali, vazio, e a gente vai colocar tudo novo. O embelezamento, que é a parte visual. E você sabe que o que eu oriento? Eu falo assim, poxa, mas você foi lá e investiu no comando, você investiu numa troca do motor, na fiação, parte de segurança, fez um produto bacana. Qual que é a parte que quando você entra no elevador ele vai te dar... Aquela sensação de carro novo. É o embelezamento. É o embelezamento. Você vai ver um espelho novo, você vai ver um inox polido, vai ver um design moderno. Poxa, bacana. Pô, legal. Exato. Vai te dar essa sensação, não tem como. Mas existe casos também que muitos síndicos, até pra você nos orientar, inclusive, que às vezes tem síndicos ou condomínios que preferem pelo embelezamento do que a modernização. E aí, possível? É possível. Só que mas é recomendável? Eu não recomendo. Por quê? Se você tem lá o teu elevador, que ele tá com um problema mecânico, tá tendo chamadas recorrentes, o embelezamento não vai te ajudar em nada, que ele é só estético. É só bonito. É só estético. Por fora uma bela viola, por dentro bambolorenta. Exatamente. Então o que você faz? Une o útil ao agradável. Agora eu vou te ajudar nesse sentido. Vou abrir uma sua cabeça em relação a isso. Dentro do projeto todo, o que menos pesa é a estética. Entendi. É mais leve a estética? A estética é o que menos pesa em questão de orçamentária no projeto elevador, é a estética. Entendi. O que é mais caro dentro de um projeto de elevador é o quadro de comando, é o cérebro. Porque você lá tem um inversor de frequência, que é caro mesmo. Por isso que quando queima um inversor de frequência, é o único item que ele recebe alimentação direta da rua, ele filtra, que não é coberto pelos contratos. Que você tem que ter uma empresa de seguro para poder, caso de queima. Exato. E aí nós temos uma coisa que ele falou de seguro, uma coisa que você não sabe, né?
Quando isso acontece com a oscilação da energia, que queima o inversor de frequência, você tem que provar por A mais B para a seguradora, para ela pagar. Se você é síndico, administradora, ou síndica, conselheira, conselheiro, subsíndico, subsíndico, que acha que sabe e não sabe, o Cardoso sabe muito, mas eu finjo que eu não sei. Então, se você não contratar um engenheiro, ó, dica, engenheiro elétrico, tá, para fazer o laudo, para fazer análise, porque se você só ligar pro seguro e falar assim, ó, teve oscilação de energia e queimou o inversor de frequência do elevador, você acha que a seguradora vai pagar? Vai te dar um obrigado pra você. Aí é que vem o legal, agora que você vai entender o que eu tô te falando. Quando eu comecei a trabalhar com a gestão pública, eu falava assim pros responsáveis da gestão pública, gente, o elevador se modernizou. Embora o engenheiro mecânico seja o que tem atribuição pelo CREA, como engenheiro mecânico, mas os elevadores se modernizaram. Hoje é eletrônico. Então você tem que ter somado na tua equipe um engenheiro elétrico. Justamente nessa hora. Ah, como eu vou fazer um laudo? Exato. O engenheiro mecânico vai saber fazer um laudo elétrico? Não vai saber. Não tem atribuição, Exato. não tem competência, né? Técnica. Exatamente. Não tem atribuição. Exato. Aí eu falo, poxa, mas a hora eu tenho um engenheiro elétrico. Opa, tá lá. À disposição. Elétrico e eletrônico. Por quê? Justamente para dar subsídio técnico. Esse suporte para o condomínio, para ajudar nosso síndico aí com as seguradoras que tá complicado. E quando dá as pauladas que vem da empresa que faz a parte de alimentação elétrica do teu Enel. prédio? A Enel. Em São Paulo é Enel e em Sorocaba que eu tenho um prédio é CPFL. Exatamente. O cara fala assim, poxa, mas desculpa. Para provar por A mais B que o problema foram deles, o condomínio fica com a conta. E como que você vai falar assim, poxa, aí que tá, o condomínio vai ter que contratar uma empresa de consultoria para poder fazer um laudo. Para fazer o estudo. Aí eu falo assim, não, desculpa, você já tem isso comigo, tá aqui, ó, meu engenheiro vai lá, ele vai fazer o laudo e vai mostrar por A mais B o porquê queimou, da onde que foi a origem do dano do componente. Ele não vai nem contestar por quê, vai estar recolhido RT, é um engenheiro profissional que é um engenheiro elétrico, eletrônico, acabou. Você tem esse serviço a mais totalmente no teu serviço de manutenção. Entendi. E assim, ó, por que você acha que muitos síndicos tenha essa visão nebulosa sobre elevadores? Os moradores também. Eu vejo o seguinte, a culpa é do próprio mercado. No nosso próprio mercado, o que acontece? Tem boas empresas infelizmente que deixam a desejar. Querem pular, querem pegar o contrato do cliente, quer esfolar o cliente. Você tem que ser parceiro do cliente. Tá. Se você você fazer um contrato e você trabalha de forma correta, por que você vai sair vai cancelar o contrato comigo? Eu estou te atendendo, eu estou prestando um bom trabalho, um bom serviço, um trabalho de confiança. Tem algum problema, você consegue falar comigo, tem uma relação bacana. Por que você vai ter um preço justo? Exato. Então, muitos dos colegas do mercado, o que eles acabam fazendo? O lado ao contrário. Sempre do atalho. Né? Olha, não, eu quero garantir o máximo que eu puder extrair desse cliente a nível financeiro. E depois, se ele cancelar o contrato, eu já lucrei com ele. Exato. Em falar nisso, em falar em extrair, como que, de uma forma geral, como que funciona para surgir o valor de um contrato para elevador? O cálculo é feito pelo elevador, pela botoeira, pela quantidade, pelo tamanho do elevador, pelo condomínio, pela região? Como que funciona? A gente avalia a tecnologia. Entendi. Então a gente vai pegar a tecnologia e falar assim, poxa, pega um elevador dos anos 70 e pega o elevador dos tempos atuais. Então você vai ver, por exemplo, o número de paradas. Olha, o prédio tem 15 andares. Esse aqui tem 5. Opa, esse elevador aqui tem mais porta para eu cuidar. Exato. Tem mais componentes para eu ajustar. Entendi. Entendeu? Você começa a fazer uma equação. E aí você faz, assim, dentro do trabalho que você faz, essa média aritmética, a gente costuma dizer, você tem que avaliar o que acontece. O técnico que vai estar lá, você tem que calcular a hora do técnico, a hora homem dele, o deslocamento. Você fala assim, poxa, mas o teu elevador quebrou. Você vai ligar para alguém. Exato. Vai ter uma atendente lá, 24 horas, para atender, eu tô chamado. Aí eu tenho uma empresa que eu tenho que pagar para fazer a telefonia. Eu tenho que ter um técnico para atender, eu tenho que ter um elemento de logística, que é um carro. Aí eu tenho todos os insumos inerentes da manutenção. Olha como que é complexo. Você pegar uma plano de composição de custo na minha área, você chora. Entendi. Então você faz uma média ponderada. Então fala assim, poxa, esse elevador aqui, 5 paradas, de repente vamos falar um valor fictício aqui, R$500 por elevador. Entendi. Aí eu vou pegar um elevador que tem 28 paradas. Opa, esse prédio aqui eu tenho mais. Não é R$500 por elevador. Exatamente. Valor hipotético, galera. Eu tenho que fazer um estudo. Olha, poxa, eu vou trabalhar mais, eu vou atuar mais.
eu vou gastar mais com componentes, porque eles desgastam. Exato, pra cima e pra Tá baixo. pra baixo. A Vai... primeira coisa que a pessoa acorda sempre pra trabalhar é elevador. Ó, a porta tá abrindo e fechando. Ali tá usando corrediça, usando trinco, abrindo e fechando. Uma hora aquele componente se desgasta. Então você pega isso, uma coisa você multiplicar por 5, outra coisa multiplicar por 25. Entendi. Então tudo isso a gente considera na hora da análise técnica, entendeu? Mas a gente já consegue fechar valores médios. Então fica um pelo outro. De repente, se tiver qualquer problema naquele equipamento de 25, financeiramente o outro acaba compensando, ele acaba balanceando. A empresa de manutenção trabalha com muito média. O equilíbrio econômico-financeiro nesse sentido. Tá. Vamos falar de responsabilidade civil e criminal. Civil e criminal. Porque a gente acompanha aí no nosso universo de condomínio muita empresa, muitos síndicos inclusive, que olha, sabe do problema. Isso é um recado para síndicos e síndicas inclusive, que não conhece elevador e acha que conhece. Como que você lidar com aqueles síndicos que sabe que ao assumir o contrato, você sabe que você fala para esse síndico, ó, esse seu elevador, fiz vistoria, precisa fazer isso. Aí o síndico fala assim, não, sem problema, eu assino e depois quando você entrar, você faz. Como que você aborda isso? Porque hoje é uma dificuldade do Cardoso, quando eu vou cortar alguns síndicos, que eles não entendem e de uma forma bem desleixada, ele joga a responsabilidade dele para alguém. Para alguém. Ele não responde nunca, É sempre para alguém. É isso aí. Então o que a gente fala? Aí a gente fala assim, olha, o que é o correto, o que é o justo? Ele é o responsável pela manutenção da antecessora. Ela que é a responsável pelo aquilo que foi danificado, ou pelo aquilo que de repente ele informou e o síndico não aprovou também. Tem isso também. Às vezes a empresa fala e o síndico, eu não tenho dinheiro, eu não vou consertar. O que a gente faz? Exato. Como que tira dinheiro do bolso? Como a gente faz? Empresa, Temos que entrar no bom senso, é segurança. Aí quando você fala, olha gente, é uma questão de segurança, eu sou obrigado a desligar teu elevador. Por segurança, inclusive. Eu vou esperar acontecer um acidente? Aí responde criminalmente, aquela coisa toda, não. Olha, gente, a gente fala, para chegar nessa instância, é que o síndico às vezes tem que ser muito intransigente. Falar, gente, tá aqui, é visual, muito olha. ruim, inclusive. Olha, aqui é visual, não tem o que fazer. Poxa, e agora? Pô, se de repente tem que fazer um parcelamento, de repente fazer uma composição para que fique bacana para o condomínio, para a empresa, tudo isso a empresa faz. A gente ajuda. A gente ajuda, a gente é solidário, tem que ajudar. E nem sempre o condomínio tem porque dinheiro, é o tem parceiro. casa. Né? Exatamente. Então. Mas, às vezes, essa questão dos componentes é muito bom, essa questão da transparência, de falar, olha, poxa, a empresa que você está contratando, ela tem que realmente dar o suporte. O que eu estou falando ali, olha, amanhã se vier uma fiscalização aqui, ver um controle aqui, olha, tem que tá ok, tá seguro. Até porque é o nome de vocês, o legado de vocês que está em risco. Exatamente, exatamente. E o que você, para nós encerrar nosso bate-papo, o que você tem para dizer para os nossos condôminos, nossos síndicos, subsíndicos, sobre a Orion? O que ela tem para oferecer para nós? Vamos lá, vou falar da Orion. Como eu disse agora, é manutenção preventiva, corretiva, né? Tem essa consultoria bacana que a gente dá pro síndico. Se o pessoal tem alguma dúvida, vai lá na Orion, conversa conosco. Atendimento 24 horas. Atendimento nosso é regionalizado por célula. Zona Sul, Zona Leste, Zona Norte. Tem essa questão de logística diferente. Tipo, né, Zona Sul vai lá, Zona... Tempo de passageiro preso, que é uma coisa relevante, a gente leva muito a sério. A estrutura, a equipe técnica 100% da empresa. Corpo de engenharia 100% da companhia. Ou como sócio, ou como funcionário devidamente registrado. Seguindo o que fala a CLT. Então, frota própria, sempre renovada também, que é muito importante. Né? Essa questão da logística. Assim, a gente veio para ser um conceito. A gente veio para ser a quarta opção. Eu sempre trabalho para ser a quarta opção. Quarta opção? A quarta opção do sentido, falar assim, poxa, até que enfim vem uma empresa que veio com um conceito para querer mudar esse nosso mercado que está tão... Tá complicado. Tá complicado, tá queimado. Tá complicado, tá mais do mesmo. Mais do mesmo. Às vezes você chama as empresas que tá aí no mercado que é mais do mesmo, você tenta pedir auxílio, ajuda, esclarecimento, aí tem aquela rotatividade de técnicos, o técnico não sabe nem explicar para o cliente condômino, no meu caso que eu sou síndico, quando tem manutenção programada, eu vou pro prédio, eu acompanho. Não é que eu vou acompanhar andar por andar,
Mas eu chego lá e aguardo ele Fiscaliza. terminar. Cardozão, ó, fizemos isso, fizemos aquilo. Não é por bater, andar por andar, porque de elevador eu não entendo nada. E elevador vai quebrar mesmo, elevador vai dar problema. Exato, o elevador Mas é um carro. aí Né? você vai falar É um assim, equipamento poxa. mecânico. Vai dar manutenção, não tem pra onde correr. você fala assim, poxa, Leandro, eu passei então andando e percebi um barulho. A gente Exato. vai lá. Pô, você vai ter essa segurança. Pô, o Leandro tá vendo meu problema. Eu vou te Isso. mandar um técnico, ele vai ficar lá no condomínio. Ele vai ficar ali quebrando a cabeça, ver o que tá acontecendo, vai ficar analisando. Aí Até você. resolver o problema. Exato, aí você manda mensagem, você manda e-mail. A galera não responde. É horrível Tá isso. ouvindo a empresa? Ó. E aí quando vem, aí vem a subsíndica, que não entende de elevador e acha que o síndico sabe de elevador. Por isso que eu coloco gestora de contrato. Por quê? Para justamente a gestora do contrato ser aquela interface, aquela, olha, pô, fala comigo, pô, você tá com... Claro, vamos ver para você e tal. Há situações que o cliente fala assim, pô, Leandro, eu já falei com a menina lá, com a Ana, mas ó, eu só tô reforçando com você que tô com esse problema. Perfeito. E eu respondo. Sabe essa comunicação? Acho que o grande segredo da Orion hoje, eu acho que o grande diferencial da Orion hoje é comunicação. De uma forma simples e objetiva, né? Simples, objetiva, A galera- sem ficar inventando muita moda. É Reinventar a WhatsApp. roda, né? A galera hoje quer reinventar a roda, né? Exatamente. Não, gente. Poxa, eu falei com o Leandro via WhatsApp, o Leandro me deu um conforto. Poxa, vai chegar a peça em tal dia. Pô, tô com um problema no elevador, mas ele já me deu Ok. me deu uma atenção aqui para eu ficar mais tranquilo, para eu poder reportar aqui para trás para os moradores. Isso aí, o cliente quer atenção. Se você souber trabalhar essa variável, não é não? É sucesso. Não é sucesso. Leandro Ferreira, Leandro Ferreira. Orion Lift Elevadores. Quero agradecer pela sua presença. Gostei do bate-papo. Foi super fluido, super tranquilo. Me ensinou ainda mais de elevador. Ô, Carlos, obrigado. Porque eu já manjava um pouquinho, mas aprendi mais com você. Que bom, que bom. E eu quero aproveitar a oportunidade de agradecer o pessoal, nossos parceiros que acreditam muito no Cardoso, acreditam muito no meu propósito. Qual que é o meu propósito? Levar o conhecimento de forma simplificada para os moradores, para os síndicos profissionais que consomem o meu conteúdo de tabela, né? E os síndicos moradores, as síndicas também, as síndicas profissionais, as síndicas moradoras que estão arrasando. Aqui, honestamente, eu vou tirar esse negócio de síndico morador. Você que é síndico morador e faz um trabalho profissional, você, síndico ou síndica, é profissional. Então, ponto. E aí não tem quando você vai num restaurante e fala assim, olha, o restaurante bacana, visite a nossa cozinha. Exato. Né? A Orion vem mais ou menos com esse conceito. Falou, vai conhecer a Orion. Exatamente. Vai lá. Vai visitar, ver como o jogo funciona. E eu falo assim, vai lá conhecer a Orion, vem com o tempo, almoça com a gente. Sabe, você queria Eu vou lá, viu? Eu vou lá na Orion. Tá feito o convite. Vou gravar, fazer um conteúdo legal, mostrar no detalhe. E aí, continuando, agradecer aos nossos parceiros que sempre acreditam até hoje no Cardoso, na minha essência, no meu propósito. Quem conhece o Negão aqui, tá ligado do que eu tô falando, né? Aqui é sem choro nem vela. Eu falo mesmo, meto o pau mesmo, porque eu não devo nada pra ninguém, certo? RCR, obrigado por acreditar no Cardoso. Baruch, Sindicância Ethics, né? MedLimp, René, estamos para gravar um episódio daqui a pouco, alguns dias. René, Francatier, esqueci mais alguém, Pedro? Não, né? RDR, Paisagismo, que é do Rodrigo. Grande abraço e até o próximo episódio aqui no Síndico Sincero.